Olá, turma! Vamos para mais uma aula da IBD, aprender mais um pouquinho da vida de Jesus. Mas antes, vamos fazer uma oração. Feche os olhos e me acompanhe, por favor. Senhor Deus, obrigada por mais um dia que o Senhor nos dá, obrigada porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos livrado de todo mal, tem atendido as nossas necessidades, Senhor. Senhor, eu te peço que se alguém está neste momento precisando, Senhor, de uma provisão tua, seja na questão de saúde, financeira, Senhor, um problema, algum atrito, seja o que for, o Senhor conhece cada família, cada coração, cada criança, cada família das crianças que estão nos acompanhando, Senhor. Eu peço que o Senhor vá de encontro com a necessidade de cada um, Senhor. Senhor, eu também te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração para receber a sua mensagem, Pai, e que a gente possa sempre aplicá-la nas nossas vidas. Tudo eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então a gente vai continuar falando de Jesus, né? A Vivi, na aula passada, falou um pouco sobre o nascimento de Jesus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o crescimento de Jesus. Bom, o nome Jesus foi dado este nome a ele por ordem do anjo, né? Deus deu essa ordem através do anjo, antes mesmo de Jesus nascer, que assim ele se chamaria, né? Então, só para uma questão de curiosidade sobre o nome de Jesus. Então, depois que Jesus nasceu, os pais dele o levaram para ser apresentado no templo, para uma cerimônia de purificação, né? Para ser consagrado a Deus. O primeiro filho do casal era sempre ordenado que fosse lá feito essa consagração. Mas hoje em dia nós também fazemos na igreja, né? O bebê quando nasce, seja o primeiro ou não, né? Nós levamos ele para ser apresentado à igreja, né? Para ser consagrado a Deus, apresentar a vida dele diante de Deus e para que a igreja também conheça o bebê. Então, naquele tempo, mas o primeiro filho, não que ele era só apresentado no templo, ele era dedicado. Aquele primeiro filho, ele ia ter sua vida dedicada a Deus, como um profeta, como um sacerdote. Então ele ia ter sua vida dedicada a Deus, o primeiro filho. Bom, aí, passado um tempo, quando Jesus completou 12 anos, ele foi com os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E só os meninos só quando eles atingiam 12 anos que eles podiam estar participando no templo desse tipo de memorial. Naquela época, um menino de 12 anos, ele era equivalente, assim, considerado como um rapaz hoje de seus 18 anos. Então ele já tinha as responsabilidades, ele já tinha a maturidade para poder entrar num templo e participar, né, da vida espiritual. Então, naquela época, um menino de 12 anos é como se fosse um de 18 hoje em dia. Olha a responsabilidade daquela criança, né? Então, Jesus foi com seus pais até Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa, que durava 7 dias. Então, eles ficaram lá, passaram por toda essa comemoração. A festa da Páscoa, naquele tempo, não é a Páscoa que a gente comemora hoje, porque a Páscoa que a gente comemora hoje é a morte e ressurreição de Cristo. Jesus ainda não tinha ido para a cruz, né? Ele ainda era uma criança. Então, a Páscoa que se comemorava naquele tempo era um memorial, uma lembrança da bondade de Deus na vida do povo de Israel, o povo judeu que foi liberto do Egito. Então, era uma celebração, lembrando, é uma ordenança, inclusive, de Deus, para que eles sempre fizessem essa Páscoa, lembrando da sua libertação lá do Egito, né? Quando Moisés conduziu eles, libertou eles, atravessou
o mar e tudo mais. Aquela história que a gente já estudou também. Então eles foram lá, fizeram esse memorial por 7 dias, comemoraram. Daí, quando eles estavam voltando, já na volta, passado um tempo, José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles. Porque assim, normalmente as mulheres e as crianças eram uma caravana, muita gente ia junto, muita gente mesmo. Era todo o povo iam em caravanas para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E no retorno também. E normalmente as crianças e as mulheres vinham na frente e os homens atrás. Jesus estava numa faixa etária que ele poderia tanto estar vindo com a turma da frente como a turma de trás. Então, José pensou que Jesus estava com Maria e Maria pensou que Jesus estava com José. Mas ele não estava com nenhum dos dois. Então eles começaram a procurar. Procuraram por toda a caravana. Aí quando eles não encontraram mesmo, eles resolveram voltar para Jerusalém para ver onde Jesus estava. Eles voltaram. Depois de 3 dias, eles encontraram Jesus. E Jesus estava onde? No templo. Olha só, Jesus estava no templo, junto com os mestres da lei, os professores daquela época, né? Ele estava conversando, discutindo, fazendo perguntas, ouvindo eles e respondendo também. E todos estavam assim admirados com o conhecimento de Jesus, como se Jesus sabia das coisas, falava bem, né? Com aquela pouca idade que ele tinha. Quando José e Maria chegaram e viram seu filho Jesus lá junto dos mestres, com todo aquele conhecimento, eles também ficaram admirados, né? Daí Maria chegou e falou assim: meu filho, como você faz uma coisa dessa? Você ficou aqui, nós fomos embora, ficamos procurando você, angustiados, preocupados, né? E Jesus responde assim para a mãe dele: mas você deveria saber que eu estaria na casa do meu pai. Ninguém entendeu porque ele respondeu aquilo. Mas Jesus estava dizendo, ele estava na casa do pai dele. Todo esse texto até aqui que a gente leu está em Lucas, capítulo 2. Nos versículos do 21 vai ir até o 52, tá? Vai ir até o versículo 52. Aí vocês podem dar uma conferida na Bíblia de vocês. Aliás, podem não, né? Devem. Depois vocês pegam, à medida que eu for falando, vocês abram aí a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21. E vão me acompanhando, tá? Então, aí o que aconteceu? Mesmo Jesus tendo todo aquele conhecimento, sabendo quem ele era e que ele era, né, o Filho de Deus, ele já sabendo quem ele era, ele não se achou no direito de fazer a sua vontade dele, simplesmente desobedecer os pais e ficar por lá mesmo, não. Os pais dele chamou ele de volta para voltar com eles para casa. E Jesus, muito obediente, foi. Ele obedeceu aos seus pais. Então, e a Bíblia diz, eu vou ler agora aqui no versículo 52, tá? No capítulo 2 de Lucas, nós vamos fechar com o versículo 52. Jesus crescia no corpo e em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então, o que está dizendo aqui? Que Jesus crescia. Em algumas traduções, a minha Bíblia é na linguagem de hoje, mas eu já tenho ela há algum tempo, já deve estar até mais atualizada. Mas em algumas outras traduções, diz assim, que Jesus crescia em estatura e conhecimento. Quer dizer que tanto o físico dele ia crescendo, como também o conhecimento, ele ia aprendendo cada vez mais.
E todas as pessoas, assim como Deus, gostavam cada vez mais de Jesus. Então, o que eu quero tentar passar para vocês aqui? Nós falamos sobre o crescimento de Jesus. Então, Jesus estava com 12 anos, mais ou menos a idade de todo mundo aqui, né? Cada um aí tem entre os seus 11, 12, 13 anos, até 14. Então, tá na mesma faixa de idade que Jesus tinha quando passou esse episódio aqui da Bíblia, essa passagem da Bíblia, do crescimento de Jesus. Então, a gente pode fazer assim alguns paralelos da vida de Jesus e da nossa. Ou melhor, da vida de Jesus e de vocês que têm seus 12, 13, 11 anos. Primeiro ponto que eu gostaria que vocês pensassem. Jesus, ele foi apresentado no templo. A vida dele foi consagrada a Deus. Se você não foi, ou mesmo que você tenha sido apresentado numa igreja, mas isso já faz tanto tempo, e talvez você em algum momento perdeu esse sentimento de ter a vida consagrada a Deus, então ofereça a sua vida a Deus, consagre. O que é consagrar a vida a Deus? É você viver para Deus. Porque na verdade a vida só vale a pena se a gente vive para Ele. Para Ele e por Ele foram feitas todas as coisas. Há um versículo que diz isso. Então consagre a sua vida a Deus. De que forma? Tudo que você fizer, pensa em Deus. Deus ia gostar que eu fizesse isso? Será que Deus está me aprovando? Deus está feliz com a minha atitude? Eu vou brigar com meu amigo? Acho que eu vou desagradar a Deus. Não, então eu não vou. Vou desobedecer minha mãe? Vou desagradar a Deus. Não, então eu não vou. Vou ficar falando palavras que Deus não gostaria de ouvir, porque Ele é santo. E a gente não pode chegar perto de Deus com pecado. Então não vou falar essas palavras. Isso é consagrar a sua vida a Deus. O que mais? Estudar a Bíblia. Ler a Bíblia, fazer oração. Essa é uma vida consagrada a Deus. Então, assim como Jesus foi consagrado no templo, consagre a sua vida a Deus também. Aos 12 anos, Jesus foi lá na festa da Páscoa, para fazer aquela comemoração toda, aquele memorial, como eu expliquei. Participe você também dos memoriais que a gente realiza hoje, que é a nossa Páscoa, que fala da ressurreição de Jesus, que é o nosso Natal, Esses momentos de felicidade para nós. Ou mesmo a comunhão na igreja. Agora a gente tem o problema da pandemia, ainda não podemos ir, mas isso que nós estamos fazendo agora. Se você acompanha esse vídeo comigo e os outros também, nós estamos em comunhão, mesmo que à distância. Então é um memorial, nós estamos lembrando aqui como foi a vida de Jesus. Então este é um memorial. Participe dos memoriais da igreja, dos memoriais que nós realizamos, tá bom? A ceia, para quem é batizado também, não deixe de participar da ceia. E Jesus ficou no templo. Vocês lembram que quando os pais de Jesus chegaram, a Bíblia fala que depois de 3 dias, tá lá, quer ver? Até pra gente conferir, tá no versículo 46 do capítulo 2. No versículo 46. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado com os professores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Então, depois de 3 dias, é que Jesus foi encontrado. Ou seja, eu entendo que Jesus ficou 3 dias junto com aqueles homens sábios, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo de Deus. O que isso nos... Qual que é a comparação que a gente pode fazer? Qual que é o exemplo que a gente toma aqui? Procure aprender mais de Deus. Passe mais tempo com a Bíblia. Eu sei que vocês gostam, eu também gosto de entretenimento, ficar ali no joguinho, ou talvez no WhatsApp, ou assistindo um anime, alguma coisa assim, mas se isso daí estiver roubando o seu tempo com Deus, não é legal. Não abra mão do seu tempo com Deus. Jesus, que na verdade era Deus na forma humana, Jesus, o Filho de Deus,
que já tinha tanta sabedoria, ele quis passar tempo na casa do pai dele, ou seja, na igreja. Hoje não podemos, não está fácil para ir na igreja, mas você pode passar um tempo lendo a Bíblia e falando com Deus, ok? Aprendendo mais de Deus. Se você tiver alguma dúvida, mande para as professoras, para os professores, para mim, ou para André, ou para Liliane, para Vivi. Não deixe a dúvida, né? Vamos aprender. É isso que Deus quer de nós. O que mais? Jesus, ele foi obediente aos seus pais. Isso é muito legal, tinha já falado e vamos pontuar aqui de novo. Mesmo Jesus, sendo quem ele era, ele não desobedeceu aos seus pais. Para quê? Para nos dar o exemplo. Jesus veio ao mundo para ser exemplo para nós. Ele veio para nos salvar, mas por que ele viveu todo esse tempo? Ele poderia já vir, já um homem feito e morrer lá na cruz. Não, desde pequeno ele vem dando exemplos de como agradar a Deus. Então Jesus veio ao mundo para nos ensinar. E aqui nesse momento Jesus ensina a obedecer aos pais. Tem um versículo que diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Ou seja, você quer viver bastante tempo e bem e com uma boa vida? Obedeça a sua mãe e seu pai, honre a eles. É promessa de Deus. Deus não falha nas suas promessas. E por fim, Jesus crescia em corpo e sabedoria, né? Então siga os passos de Jesus para que você também cresça com saúde. Por que seguindo os passos de Jesus eu vou crescer com saúde? Bom, se você não beber, se você não fumar, se você não fizer coisas erradas com o seu corpo, você provavelmente terá mais chances de sempre ter saúde. Claro que hoje em dia as doenças estão mais, né? A gente está vendo, principalmente com a pandemia, mas a gente tem muitas doenças aí. Mas se a gente procura cuidar da nossa saúde, não comer porcaria, não ingerir... Nosso corpo é templo de Deus, a gente tem que cuidar bem dele. Então, comer, se cuidar, fazer atividade física e tudo isso, a gente vai crescer o corpo com saúde. Estamos seguindo a Jesus. Jesus não fazia nenhuma dessas bobagens. E em sabedoria, Jesus buscava conhecimento. Ele ficou 3 dias no templo, conversando com os mestres para aprender. Então, você vai crescer em conhecimento. Procure estudar a Bíblia, não só a Bíblia, outras coisas, né? Procure estudar as suas matérias da escola ou outros conhecimentos gerais, né? Se você vê alguma coisa interessante na TV sobre política, sobre, sei lá, animais, seja o que for, é sempre bom aprender. E também, seguindo a Jesus, você cresce especialmente espiritualmente. A vida espiritual, nossa, é o principal, porque é o que é eterno. E você quer passar a eternidade onde? Com Deus. Então você tem que cuidar da sua vida espiritual. Então, seguindo os passos de Jesus, você cresce de corpo, de conhecimento e espiritualmente. Tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. E eu vou deixar um desafio, que nem a Vivi faz. Eu gostei muito, eu vou deixar também um desafio para vocês. Aí eu queria assim... a gente aprendeu sobre essa faixa de idade de Jesus, né? Próximo da adolescência. Aí. Eu gostaria que vocês ou desenhassem ou escrevessem, podem escrever mesmo, ou se quiser fazer desenho, como vocês imaginam que seria Jesus com esta idade, que é relatada aqui nessa passagem, nos dias de hoje. Eu vou mostrar para vocês, ó. Esse é o Jesus que eu imagino. E relata como que vocês acham que esse é o comportamento dele, né? Porque nos dias de hoje a gente tem a escola, não é no templo que se aprende, é na escola. Nos dias de hoje a gente tem internet, acesso a YouTube. Como vocês acham que Jesus ia viver com os recursos que a gente tem hoje? Provavelmente Jesus ia ter acesso à internet também. O que vocês acham que ele ia fazer com a internet? O que vocês acham? Como ia ser o comportamento deles com os amigos? Como que ia ser o comportamento dele na escola, na igreja também? Com os vizinhos? Como você acha que ele ia passar o tempo dele? Se ele viajasse, como seriam essas viagens? O que você acha? Como você acha que Jesus, sabendo o caráter dele, estudando o que a gente estudou até agora sobre Jesus,
como você acha que Jesus ia se comportar aos seus 12 anos de idade se ele vivesse na época de hoje. Tá bom? Então deixa esse desafio aí para vocês. Um beijo e até a próxima aula.